Eu mostrei em um vídeo aqui do canal, no quadro Notícia Animal, uma foto, um registro de uma onça parda, de uma sussuarana totalmente branca. Um animal lindíssimo que foi registrado na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Uma região linda também, de Mata Atlântica, uma região bem bonita, de serra. E muita gente me perguntou sobre outras espécies de felinos com padrões, com cores diferentes. E a foto que eu mais recebi, a mais perguntada, foi sobre um leão preto, um leão negro, um animal totalmente escuro. Essa foto viralizou, nas mídias, nas redes sociais, já há algum tempo. Vamos ver. Leões com pelagem totalmente preta não são biologicamente impossíveis. Na verdade, ao longo dos séculos, existem alguns relatos sobre leões negros em algumas regiões da África. Mas, especificamente, o leão desta foto é, na verdade, um leão branco, colorido de preto através da manipulação de fotos no computador. Mas, como eu disse, existem algumas observações na natureza. Por exemplo, um relato de meados do século XIX sobre um grande leão visto pelo arqueólogo Sir Henry Leard. Ele o descreveu como marrom muito escuro e com partes quase pretas. O arqueólogo viu esse leão no norte do continente africano. Isso pode estar relacionado ao leão do Atlas, também conhecido como leão da Barbária, que vivia no norte da África e que agora está extinto na natureza. Ele era maior que os outros leões africanos e famoso por sua juba grande e bem preta, que se estendia da cabeça por toda a garganta, peito, barriga, indo até a virilha do animal. Não existem fotos comprovando a existência de leões pretos. Também não existe uma pele de um animal que poderia ter sido caçado lá no passado que comprove, que registre mesmo a existência de leões totalmente pretos na natureza. Também existem registros, nada comprovado, de leões pretos em cativeiro. Mas, como eu disse, nada que deixe oficial, realmente o animal existiu. Um leão parcialmente preto nasceu no zoológico de Glasgow, na Escócia, no ano de 1975. Sua cor era provavelmente resultante de células anormais da pele, um distúrbio genético chamado de mosaicismo somático, uma mutação que afeta as células do óvulo e do espermatozoide e outras células do animal. Esse leão tinha uma mancha escura que se estendia por toda a parte interna das patas dianteiras e do peito. Essa mutação, mosaicismo somático, fez com que algumas manchas da pele desenvolvessem uma pigmentação anormal, dando a cor escura em parte do corpo do animal. Essa anomalia também pode ocorrer em gatos domésticos. O leão chamava-se Ranger, e ao nascer as pessoas pensavam que era o primeiro relato de um leão com melanismo, pelo menos um melanismo parcial, chamado cientificamente de pseudomelanismo. Mas depois foi verificado que ele tinha uma anomalia genética, inclusive ele nunca conseguiu reproduzir. Segundo algumas pessoas, outros leões pretos já foram registrados. Um marrom muito escuro, quase preto, foi relatado na Pérsia, atual Irã, há muitos anos. E uma leoa preta foi relatada na natureza, no delta do Okavango, na África. Existem também relatos de bandos inteiros de leões marrons bem escuros, mas tudo isso sem provas concretas. Como eu disse, são relatos sem provas. Então, fica difícil de saber se existiram
ou se existem leões pretos, né? Leões negros. Observações podem ser de animais na sombra, com falta de luz, né? No final de tarde, por exemplo, ou leões totalmente cobertos de lama. Mas é verdade que a coloração dos pelos dos leões pode variar bastante. Eles podem ser claros, avermelhados, marrons mais pálidos ou bem escuros. Existe também uma população de leões brancos na África do Sul. Aliás, animais lindos. O que é bem diferente entre as populações de leões é o volume e a cor da juba. Os machos de diferentes bandos e regiões têm jubas bem características. Por exemplo, o leão do Katanga, também conhecido por leão angolano ou leão do sudeste africano. É uma subespécie de leão que vive no sudoeste da África, regiões da Namíbia, principalmente no Parque Nacional Etosha, em Angola, República Democrática do Congo, oeste da Zâmbia, oeste do Zimbábue e norte de Botsuana. A origem dessa subespécie é a região de Katanga, na República Democrática do Congo. É uma subespécie com juba enorme, mas com tonalidade bem clara. Existe outra subespécie de leão, que é o leão do Cabo, que se pensava estar extinto em 1865, e era uma das populações de leões que habitava o sul da África do Sul. Eles tinham uma juba bem preta. No ano de 2001, foi localizada uma pequena família de leões que vivia no Jardim Zoológico de Novosibirsk, na Sibéria. Não se sabe qual a origem exata desses leões, pois chegaram ao zoológico abandonados por um circo. Posteriormente, estudos de DNA determinaram que se tratava dos últimos leões do Cabo existentes. Ou seja, eles não estão extintos, ainda bem. Ou, como eu falei, o leão do norte da África, chamado de leão do Atlas. Será que entre esses leões ou entre os leões do Cabo, que são bichos que têm a juba bem preta, existiam alguns animais com a coloração total do corpo totalmente preta, o leão negro? Ainda não sabemos, não tem nada que comprove isso. Agora, existem espécies de felinos com características genéticas que dão a eles colorações diferenciadas. Por exemplo, o guepardo, chamado também de chita. Entre esses felinos, existe o chamado guepardo rei ou guepardo real, que ao invés de pintas, são bichos que têm listras. As pintas, na verdade, parece que se unem, se fundem, formando listras. São animais extremamente bonitos, eu acho felinos fantásticos. Eu já fiz um vídeo mostrando as colorações diferentes entre os guepardos e vou deixar o link aqui para vocês verem depois. Também existem espécies de felinos que apresentam a característica genética chamada de melanismo. Mas o que é isso? Melanismo refere-se a variantes na coloração da pelagem de algumas espécies animais, onde ocorre uma grande acumulação do pigmento melanina, dando a cor preta. Melanina é a denominação mais genérica de uma classe de compostos poliméricos derivados da tirosina, que existe nos animais e nas plantas, por exemplo. A função da melanina é a pigmentação e proteção contra a radiação solar. Por isso que quando tomamos sol, a pele fica mais escura, chamado popularmente de bronzeada. Essa cor é a melanina que está protegendo a pele. E a melanina dá pigmentação à pele, aos olhos e aos pelos dos mamíferos. A falta de melanina dá origem a uma condição denominada albinismo. Quando o animal tem excesso de melanina, nós denominamos animal melânico. Isso acontece em alguns animais e em espécies diferentes de felinos. Além do gato doméstico, espécies selvagens podem ser melânicas. O melanismo é uma mutação genética. É um aumento concentrado de pigmentação que deixa o animal totalmente preto. Existe também o pseudomelanismo, onde a concentração não é tão alta, então o animal não é tão preto, ele pode ser um pouco mais claro, ou ter apenas manchas no corpo, ou às vezes as listras mais escuras e mais largas.
O pseudomelanismo ocorre em alguns felinos e até em tigres, que ficam com as listas pretas mais largas, cobrindo mais o corpo do animal. Felinos selvagens africanos e asiáticos podem ser melânicos, como o serval e, claro, o leopardo, que recebe em muitos lugares o nome de pantera negra. Algumas pessoas pensam que o leopardo negro ou pantera negra é uma outra espécie de leopardo, mas não é. Como eu disse, é apenas uma característica genética em alguns animais. Na luz do sol é possível ver as pintas do leopardo, no fundo da pelagem preta. Isso acontece também com a onça pintada preta. A pantera negra é rara na natureza e muito difícil na África e grande parte da Ásia. Mas nas selvas do Sudeste Asiático é mais comum e até abundante na Malásia. Não se sabe ao certo, mas a alta frequência da pantera negra nessa região poderia ser devido simplesmente a uma melhor camuflagem no ambiente escuro da selva. Existe também a onça preta, que é totalmente diferente da pantera negra. Então a pantera negra é o leopardo melânico e a onça preta é a onça pintada melânica, que ocorre inclusive aqui no Brasil. Então são espécies totalmente diferentes que vivem em locais bem diferentes do mundo. Algumas pessoas acham que a onça preta é uma espécie diferente de onça pintada, mas não é. É apenas uma variação genética. Ela é mais rara que a onça com padrão comum de pintas, que são as rosetas na pelagem do animal. Felinos selvagens de pequeno porte podem apresentar o melanismo. Por exemplo, o jaguarundi, conhecido também como gato mourisco. Naturalmente ele tem cor cinza ou avermelhada, mas existem os totalmente pretos, com melanismo. O melanismo ocorre nesses felinos selvagens que eu mostrei e também em outras espécies, até mesmo nos gatos domésticos. Não existe nada que comprove cientificamente a existência de leões pretos. Todas essas fotos de internet mostrando leões pretos são falsas. São animais com coloração normal, padrão normal, alterados para a cor preta com algum recurso de computação. Agora, quem sabe na natureza, em locais mais isolados, possam existir alguns animais pretos? Ninguém sabe até hoje, mas pode ser possível. Assim como eu mostrei outros felinos, outras espécies de felinos totalmente pretos. Mas fala a verdade, se existir realmente um leão preto, assim como tem o leopardo negro, né, a pantera negra ou a onça preta, certamente vai ser um animal lindíssimo. E é isso aí, meus amigos. Gostaram do leão preto? Ou da possível existência de um leão preto? Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal Animal TV e também no nosso Instagram. E fique de olho no canal Animal TV, porque todas as semanas tem muitas novidades, muitas coisas curiosas sobre a natureza para você. Tchau, até a próxima!